Deus. Por quê? Porque eles tinham a sua própria religião. E eles não aceitavam todos os livros da Torá. A Torá é, né, a Torá é o Antigo Testamento, então eles só aceitavam os primeiros cinco, os livros pentateucos, né? Então eles só aceitavam ali Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Cânticos, e tem mais algum que eu esqueci agora. Então, ele só aceitava os cinco primeiros livros, e no mais não. Então, era por isso que o povo olhava para eles como se eles fossem, não vou chegar perto de vocês, porque vocês vão me contaminar. Era por isso. Sim. E os samaritanos também viviam numa comunidade com pessoas que eram judias, pessoas que também não eram. Então, eles achavam que, para eles, eram impuros, entendeu? Por causa disso. Eu vivia na Samaria, né? Na Samaria, longe ali do central, ali, que era Jerusalém, era o centro de tudo, né? Sim. E aí tinha como se fosse um preconceito mesmo com todos os samaritanos, né? Ou até um ódio, né? Porque tacava pedra mesmo, né? Então, é, como deu para ver durante o vídeo, né? Bom, aqui as atitudes das pessoas, né? Duas passaram de largo, né? Então, passar de largo é uma escolha que muitos fazem para evitar complicações ou contaminações cerimoniais, como Levi, né? No caso, eu vou ficar impuro, então eu vou embora. Vou passar aqui. Essa atitude pode parecer conveniente, mas na realidade perpetua a indiferença e a falta de amor ao próximo, resultando em não oferecer ajuda àqueles que realmente precisam. E o ato do samaritano, né? Que era agir com compaixão. E aí, essa é uma abordagem já que envolve compromisso de fornecer ajuda, mesmo que custosa, né? O samaritano teve que usar a água dele, teve que utilizar do dinheiro que ele tinha para deixar na estalagem lá, para cuidar daquela pessoa ferida, teve que colocar ele no cavalo e ir andando metade do percurso. Então, mesmo ele tendo um custo ali, né, como se fosse ali, uma coisa um pouco, já que não era muito o dever dele, ele se sentia em um dever sim, dele ajudar, dele dar o pouco que ele tinha ali, mas para poder ajudar uma pessoa que estava passando por uma situação pior ainda do que a dele, né? Então, esse tipo de agir com compaixão era o que Jesus queria dizer, né? E ele foi muito bem nessa, porque ele utilizou o contexto da época para dar um exemplo bem. Se ele tivesse perguntado assim, quem que você acha que tem maior amor ao próximo? Um Levi, um sacerdote de Deus, ou um samaritano? Todos ali responderiam ou Levi ou sacerdote, a maioria provavelmente sacerdote. Porém, quem seguiu mais o mandamento de Deus ali mesmo, de amar ao próximo como a si mesmo, foi um samaritano, né? Então Deus ele quis mostrar que essa rixa e essas coisas não levavam a nada, ainda mais. Essa era mais uma mensagem, além da mensagem principal, que era agir conforme o samaritano agiu para ir para o reino do céu. E também o Senhor, ele usou essa analogia também para mostrar o quão hipócritas eles eram, né, os sacerdotes e o pessoal da tribo de Levi, porque eles falavam que conheciam a Torá, conheciam tudo sobre a respeito de Deus, que estavam servindo a Deus, mas quando na verdade não estavam, né? Então o Senhor, ele usou isso para mostrar isso, como eles estavam sendo hipócritas. Gente. Bom, aqui eu deixei uma pequena pergunta aqui, né, para vocês refletirem. A quem Deus tem colocado em meu caminho para Jericó, que eu talvez esteja ignorando ou passando de largo? E outra pergunta, minha fé se manifesta mais em rituais e conhecimentos, como o do sacerdote ou do levita, ou em atos de compaixão e misericórdia, como o do samaritano? Então, estou agindo mais como o levita e o sacerdote, ou estou agindo mais como o samaritano ali? Em relação a ajudar uma pessoa próxima, o que eu estou fazendo, né, na minha vida, em relação a essas pessoas que eu encontro no caminho. Bom, agora a terceira parábola, né, que a gente vai falar sobre hoje. A parábola que eu gosto. Então você lê. A parábola da ovelha perdida. Eu acho tão linda essa parábola porque ela mostra muito o amor de Deus pela gente, né? E depois eu vou ler para vocês, depois mais pra frente, sobre como uma ovelha é, né? Para quem tem pastos e tudo mais. Lucas. Alguém quer ler? Lucas 15, 4, 7? 4, Posso 4, ler? 7. Pode. Pode. Ok.
Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca do que se perdeu, até encontrá-la? Ai, nossa, eu acho que meu óculos está meio... Peraí. Dá que se perder. É assim, ó, tia, o seu celular tá em pé, né? Hã? Não, eu deitei ele aqui, porque Então- ele tá pequeno. Ah, Mais umzinho aqui. dá uns manhãs pra ajudar. Melhorou? Ah, que... Fecha só mais um pouquinho. Fecha mais um pouquinho. É pra fechar, né? Fechar. Pra abrir mais. Como assim, fechou? Fechar, dá menos um. Não, mas aí eu faço assim pra... Ah, vai correr. Ah, tá. Ah, tá. E quando ao encontrar, põe-na sobre o ombro, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que, assim, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lindo. Eu acho muito lindo. Esse é bonito mesmo. Né? Quando o Senhor fala dos 99, porque já tá todo mundo ali, que ele diz aqui na parábola, né? Pra quê? Todo mundo já tá andando com ele, então vamos ganhar mais uma. Quanto mais, quando encontrar outro, a gente festeja de novo, né? Isso mostra que cada vez que ele encontrou a gente, eu, o Anderson, vocês, cada um de vocês, foi feita uma festa no céu, por ter conseguido nos resgatar, né? Nos resgatar, tão lindo. Eu vou ler aqui uma parte aqui, que fala assim, quer colocar o vídeo? Não, pode falar, pode falar. Lá em João 10,14, onde Jesus diz: Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. E, e em João 10,14, Jesus se apresenta como um bom pastor e afirma que tem um relacionamento íntimo com suas ovelhas. E ele também fala, né, que as ovelhas dele, lá no versículo 27, ele fala: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu acho muito lindo. Põe o vídeo do pé da ovelhinha. Ah. Essa ovelhinha, depois eu volto aqui. Não, ó, Jesus utiliza, então, a imagem de um pastor que deixa 99 para buscar uma que se perdeu, demonstrando o valor que cada uma tem aos olhos de Deus. E cada indivíduo, então, a gente entende com isso, que cada indivíduo tem um valor muito grande para Deus, imensurável, né? Que se alegra com o arrependimento e a restauração. E o pastor representa Deus, né? Que busca ativamente aqueles que se desviaram, mostrando compaixão e disposição para restaurar. Agora a gente vai mostrar um vídeo de um pastor real e de outras pessoas tentando chamar as ovelhas, falando a mesma coisa ali, da mesma maneira, para você ver como as ovelhas reconhecem o pastor, né, delas. One more time. Oh, one is. Não sai, não. Louder. Look at them, look at them. Isn't that amazing?
They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Aí, gente, agora a gente viu o vídeo, né? Então, quando a gente anda com o nosso Senhor, a gente conhece a voz dele, quanto mais a gente se aproxima dele, mais a gente vai saber diferenciar a voz dele do que não é, né? E agora eu vou ler aqui para vocês a ovelha. Por que que o Senhor fala muito sobre ovelha, né? Nos tempos do lado, tudo bem que ele levava para o contexto antigo, né? Mas a ovelha, o que que é a ovelha tanto porque a gente vê aqui, quanto aos olhos do Senhor, né? Em primeiro lugar, as ovelhas são animais bastante dóceis e obedientes, porém muito ingênuas e distraídas. O pastor deve estar sempre prestando atenção a todas elas, pois é muito comum elas se perderem do grupo por uma distração qualquer. São animais medrosos, se não sentirem o cheiro, não verem nem ouvir seu pastor. Ficam tão assustadas que correm sem rumo, e aí pode acontecer de se perderem ao sair do aprisco. E praticamente um dos únicos animais no mundo que não sabe se defender de predadores. Lutar por suas vidas sequer elas conseguem fazer, né? Então aqui a gente vê que a ovelha, ela é muito frágil e parece com a gente. E parece muito com a gente. Uma curiosidade, as ovelhas vivem infestadas de... Ai, eu fechei o outro. Oxe. Eu fechei o que fala, né? Mas as ovelhas, elas precisam muito do pastor, porque elas sentem medo. E também elas precisam que o pastor esteja assim, sempre pertinho delas, porque elas só confiam no pastor e ninguém mais. Então, quando elas não têm ali ele para mostrar o caminho, ele para defender, elas ficam perdidas e se perdem. E mesmo quando o Senhor falou assim, deixar as 99 para buscar aquela uma ovelha perdida, se formos colocar no contexto que o Senhor é o pastor de fato, né, nesse contexto que ele está falando, para ele deixar as 99, ele ia ter que juntar as 99, chamar pelo nome, que nem ali o pastor fez, a gente viu, né? Elas iriam seguir ele iria começar a mutuar elas. Como assim? Ele ia dar voltas nelas até elas se juntarem, né? E elas fossem se prender, porque quanto mais juntinha, quando elas andam juntas, os cascos delas se enroscam ali. Então, elas iriam ficar enroscadinhas ali, e o pastor poderia deixar elas ali para ir buscar aquela uma perdida, que elas não iriam se perder, porque uma ia cuidar da outra, porque estavam enroscadas ali. Então, quando o Senhor fala também da gente estar em união, estar em igreja, é isso. Porque ali, nesse contexto, uma fortalece a outra, uma cuida da outra, enquanto ele vai buscar aquela uma que está precisando ser resgatada. Muito lindo. E também tem a questão que o pastor de ovelhas, as ovelhas sofrem muito com insetos, né, moscas e tudo mais. Então, para elas não sofrerem com isso, o pastor tem que passar óleo nelas, para proteger os olhos, o ouvido, o nariz, tudo, todos os orifícios ali, né, para elas ficarem protegidas, para não dar bicho. Parece com a gente. Quando o Senhor fala de óleo, né, de ungir, o Senhor fala em cobrir com o seu sangue. Além de cobrir dos pecados, ele também está cobrindo para que a gente não se contamine, não seja... Né? E todas as frases que tem na Bíblia, tipo, ungir com o seu azeite, vem dessa unção que os pastores faziam com as ovelhinhas, com os azeites. Então, é o cuidado de Deus,
o amor de Deus para com as ovelhinhas, né? Então, que somos nós, né? Cada um somos como ovelhas para o pastor, que é o nosso Deus, Jesus Cristo. E quando a ovelhinha assim tá ferida, o pastor ele pega a ovelhinha, ele coloca no colo, ele separa a ovelhinha, ele cuida daquela ovelhinha até ela ficar bem tratada e depois ele insere no meio das outras, que é para não ter aquela exclusão dela. Então é assim que o nosso Senhor faz conosco. Quando às vezes quando a gente está passando por situações tão difíceis, a gente precisa de um carinho, o Senhor vai lá, vem cá, minha filha, meu filho, vem cá, pega no colo assim, a gente sente aquela aflição indo embora, é assim que o Senhor faz conosco. Então, eu acho muito lindo, muito, muito lindo. Deu para vocês entenderem? Entendeu? Acho que deu. Bom, em relação também à parte da restauração e do valor que Deus dá para nós, né? Então, o Deus nos dá um valor infinito a cada indivíduo. A gente sabe que a gente não é nada, é só poeira na Terra, mas Deus, ele considera cada pessoa um valor infinito, né? Eu estava vendo um dia desses uns vídeos no YouTube que uma pessoa falou assim: eu não tenho medo de nada. Eu fiz uma tatuagem aqui que é sem medo. Só que aí uma pessoa veio conversar comigo e falou: "Ó, legal que você fez essa tatuagem sem medo, mas eu tenho medo de uma coisa." Aí ele falou: "Do que você tem medo?" "Eu tenho medo de um dia eu morrer, eu chegar no céu lá, ou seja lá onde for, e Deus chegar para mim e falar assim: por que que você não foi, sei lá, o nome dele podia ser Daniel, por que você não foi o Daniel?" Sabe? E eu não ter sido aquilo que era para eu ter sido, só eu mesmo. Então, Deus, ele dá uma importância muito grande a cada indivíduo. Então, cada um tem uma só digital, um só DNA, uma só Vitória, um só Anderson, na Terra inteira. Então, nós temos que ser nós mesmos, né? E então, Deus, ele dá a importância a cada um e quer cada um próximo dele e utilizar cada um da maneira que é para ser utilizado, de acordo com cada um, É, entendeu? Então, é isso que é o amor de Deus para as ovelhinhas, né? No caso, ele deixa 99 e vai atrás daquela uma que está perdida, porque aquela uma tem o mesmo tamanho das outras, entendeu? Ele ama o mesmo peso, a mesma medida. E convite à restauração, né? No caso da ovelha perdida, né? Deus não apenas busca, mas também restaura, né? Então, igual a Vitória falou, ele cuida, ele coloca no colo, ele oferece o perdão, né? Dá uma nova identidade, né? Tem muitas pessoas na Bíblia que começaram, por exemplo, Abrão e depois virou Abraão, quando Deus ungiu ele como, né, parte dele, né? Parte do reino dele. Então, Deus, ele te dá uma nova identidade. Quando você renasce na água do batismo, você ganha uma nova identidade com Deus, sabe? Talvez eu não sou mais Anderson para Deus, eu sou, sei lá, Josué, entendeu? ele restaura assim como ele restaurou com Jacó. Jacó, ele era conhecido por passar a perna nos outros, né? No Esaú e tudo mais, trapaceiro. Então, quando ele lutou com Deus lá, né? Antes de encontrar com Esaú, ele lutou com um anjo, o anjo do Senhor, que também pode, na Bíblia também fala que era o próprio Deus. Então, o Senhor podia ter aniquilado ele ali, mas o Senhor deixou com que ele vencesse, Queria ver até o que diz. para mostrar para ele assim, você tá vendo? Aquilo que você foi não é mais você. Você era, assim, aquela pessoa trapaceira, alguém que enganava, né? Que enganou o seu pai. Mas hoje em dia você não é mais. Tanto que ele trocou o nome de Jacó para Israel, né? Então, se eu não me engano, é isso mesmo. É isso, acho que Então, aí isso é uma nova identidade nova que o Senhor deu. Então, o Senhor conhece cada um de nós, ele chama pelo nosso próprio nome. Se ele conhece tem nome, cada estrela tem, cada uma tem o seu nome, assim somos nós também. E o Senhor fala, né, que até os nossos fios de cabelo são contados. Maravilhoso. ele tem que cair no vai, tá caindo vários. Bom, a valor de restauração já falei. Então, vamos refletir um pouquinho sobre a ovelha perdida aqui. Então, lembrando de um momento em que me senti perdido, como esta parábola muda a minha visão sobre o amor de Deus por mim. Então, eu gostaria que a gente, depois desse encontro, durante esse encontro, a gente pensasse: nossa, aquele dia que eu me senti perdido, que eu estava me sentindo mal,
Será que essa parábola agora, que mostra esse amor de Deus por mim, será que agora a minha visão de Deus, do amor de Deus, muda depois dessa parábola? Será que eu consigo entender melhor o cuidado de Deus comigo? É isso que a gente tem que refletir. E como a gente pode refletir o coração desse pastor, né? Tendo mais atenção e cuidado por aqueles ao meu redor que estão afastados ou se sentindo perdidos. Então, como a gente pode refletir esse coração de cuidado do nosso pastor? Como a gente pode é, realmente se simular esse pastor, né? Esse Deus que a gente segue, né? É isso que a gente tem que pensar e tentar mudar na gente e colocar na nossa vida, né? Essa maneira de cuidar das ovelhas de Deus, da digamos assim. Bom, perfeito, que eu já falei. Bom, basicamente aqui a gente falou sobre o amor incondicional de Deus, né? E a gente poder, né, ser um pastor na nossa comunidade, refletir a imagem de Deus, né? E agora é a última parábola, né? Parte 4, que é o do filho pródigo. Que é uma parábola também bem conhecida, né? O coração do pai, né? Então é Lucas 15, do 11 ao 32. Alguém pode ler para a gente aí, porque essa daí eu não coloquei aqui, não. Mas eu também posso. Alguém que tiver com a Bíblia assim perto, puder abrir, ler. Peraí, 11:32. Isso, Lucas 15, do 11 ao 32. É bastante leitura. Lucas, peraí, 15. 15. Algumas Bíblias vão estar a parábola do filho perdido, outros a parábola do filho pródigo. Lucas 15, do 11 ao 32? Isso. Bastante, hein? A gente pode Vamos lá. Quer que leia? ler. Pode ir, pode ir. É para ler ou não? Sim. Ah, tá. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dar-me a parte da herança a que tenho direito. E, consentindo, o pai repartiu a sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo que tinha, partindo para as terras distantes. E lá embanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo que possuía, bateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali, chegou a ter vontade de encher o estômago com vargens de alfarrobeira, com quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados bem meu pai tem? Quantos empregados de meu pai têm comida com fartura? E eu aqui morrendo de fome. Levantei-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai. E ao chegar, lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida, levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando e ele ainda distante, quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro de seu filho e em muito abraçou e o beijou. Então, o filho. A Emily está roncando aqui do meu lado. Então, o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de filho, de teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o com distinção,
pondo-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei os novilhos gordos e preparei. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos, porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar ao seu regresso. Extremamente, entre mentes, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este o informou: teu irmão regressou e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira, negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém, ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem sua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que eu pudesse festejar com meus amigos. No entanto, chegando em casa esse teu filho, que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenastes matar novilhos gordos para ele? Então lhe arrasou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta de teu irmão e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. É muito Acabou. bonito. Sim. É engraçado porque em Lucas a gente vê que Jesus ele conta sobre a parábola da ovelha perdida primeiro, depois ele conta sobre a parábola da dracma perdida, que é um pouco semelhante, que é como se fosse um camelo ali, uma coisa meio assim, né? E depois ele conta sobre o filho perdido, né? Então são três parábolas que, de certa forma, têm a mesma intenção, né? O mesmo significado no final, que ele queria dizer que a ovelha perdida ou o filho perdido, Deus ele vai atrás sim e vai sempre estar feliz, né? Tem uma passagem que fala que a festa nos céus é muito maior quando acha uma pessoa perdida do que quando é uma pessoa que já está com eles, né? Porque é uma pessoa nova, mais uma alma nos céus, né? Então, essa é a mensagem, né, dessa parábola, né? Então, A parábola também fala a respeito de pessoas. Bota lá no do tiro da passagem. mas é que eles não ganham pela sessão. Sim, assim, Ah, tá. essa a parábola também fala a respeito de pessoas assim como nós, que às vezes o Senhor tá lá assim, olha, eu tenho tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui faz parte do reino. Você anda comigo, ó, você é meu filho, tudo que eu tenho é seu, você vai reinar junto comigo, você vai sentar no trono junto comigo, meu reino é seu. Aí a pessoa fala assim, não quero não, aqui tá mais, aqui tá melhor, eu vou pra ali. Aí, quando a pessoa passa por dificuldade, lembra, aí que vai lembrar do Senhor, assim como o filho perdido também fez. Ele tinha tudo que ele tinha tudo. E só fala assim, Senhor, meu pai, me dá a minha parte, que eu vou viver minha vida do jeito que eu quiser. Seríamos nós. É que nem a gente olhar para o Senhor e falar, eu sei que o Senhor tem coisas que o Senhor pode me dar tudo, mas eu quero viver minha vida do jeito que eu quiser. Por quê? Porque quando a gente está morando na casa dos nossos pais, a gente tem que andar conforme a regra daquela casa. Assim seria andar com o Senhor, a gente tem que andar conforme a regra dele. Porque ele é um pai. Então, ele quer que tudo corra bem na nossa vida. Mas quando a gente nega isso, por pura falta de consciência mesmo, achando que aquilo é ruim, que a liberdade, vai para a vida. E vive aí do jeito adoidado, do jeito que dá na cabeça. O filho mais novo fez. Aí quando bate com a cara no muro, quando vê que eu fiz o que tinha para fazer, mas ainda continua feliz vazio dentro de mim, ou então quando passa por uma dificuldade muito grande, aí que lembra, opa,
Bom, mas tem aquele cara lá que ele disse para mim, as pessoas falam que ele pode me salvar, que ele pode me ajudar. Então eu vou recorrer a ele. Aí que lembra do Senhor, né? Mas em todo caso, apesar de tudo isso, o Senhor ainda fala assim: venha que eu estou de braços abertos, eu te aceito. E festeja. E festeja Pai, como um pai, festeja no retorno de um filho. Então, isso mostra pra gente que, apesar de tudo isso, o Senhor não desiste da gente, né? Eu confesso que a primeira vez que eu li essa parábola, eu fiquei nervosa. eu também. É injusto. Eu achei muito injusto. Eu falei, mas é muito injusto. Aquele lá que está lá todo tempo ali servindo lá o pai Então, e não teve festa. E como é que esse daqui vai voltar e ter festa? Mas quando eu cheguei no final, que ele fala assim, mas você sempre esteve comigo, então tudo que eu tenho é seu. Aí dá para entender o que de fato o Senhor estava se referindo ali, né? Mas é isso. Então, quando a gente olhar, o que muitas das vezes acontece conosco, a gente recém-convertido, né? A gente está no começo da caminhada, todos nós aqui estamos no começo da caminhada, uns mais para frente, mais para trás, mas todo mundo está no começo da caminhada. Então, a gente acaba ainda assim falando, poxa, Senhor, estou aqui pedindo tanto para você me abençoar com aquilo, aí entra uma pessoa e já logo já é, né? Aí você fala assim, mas eu tô aqui! Aí você lembra lá, os últimos serão os primeiros. Então, isso não quer dizer que o Senhor não está olhando com cuidado, ele sabe de cada situação, ele olha para cada um, só que de forma diferente, é, né? às vezes uma pessoa tá buscando ser batizado no Espírito Santo e vem outra e no batismo é batizado no Espírito Santo e ela não entende por quê. Isso aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Eu estava no tempo do batismo, né? Para me batizar nas águas, eu falava assim, eu fiz jejum. Eu vou falar aqui porque, né, eu fiz jejum e eu falei assim, eu quero ser batizada no Espírito Santo também, que nem em Atos dos Apóstolos. Quero falar em línguas dos anjos. Ai, menina, olha. Aí eu fui lá, tava tudo. Aí eu, né, batizei na água, eu fiquei muito feliz, mas também eu fiquei muito triste. Eu falei, eu queria ser batizada em línguas. Aí eu vi a menina que fez o curso junto comigo. Ela lá, falando em línguas, foi batizada pelo Espírito Santo, no Espírito Santo, né? Aí eu falei, poxa, Senhor, eu não, não foi dessa vez. Eu fiquei muito triste, para ser bem sincera. Então, acho que foi por isso que eu me identifiquei com o filho que já estava lá. Até que eu estava, mas eu estava buscando aquilo. Mas, enfim, o Senhor sabe a necessidade, Ele sabe o tempo certo de entregar cada coisa para a gente. E é isso, né? Então, mesmo que a gente ache que não chegou o nosso tempo, mas haverá de chegar. E o Senhor, ele é assim, né? Com cada filho é de forma diferente, porque cada um tem a sua individualidade, cada um tem o seu jeito. Um é mais manso, o outro é mais elétrico, o outro é mais quieto. Então, o Senhor, ele vai tratar com cada um de forma diferente, conforme a necessidade de cada um, né? Sim, e durante essa parábola a gente pode ver toda a questão do amor de Deus por nós, né, que é o Pai, a espera que Ele tem pela gente, depois Ele sente compaixão da gente, Ele corre para nos curar, né, nos ajudar, esse filho que está chegando, Ele restaura a identidade do filho, que a gente já vem falando, né, restaurar a identidade, e Ele suplica ao filho mais velho para se reconciliar com o mais novo, porque é de se comemorar porque ele estava perdido e foi encontrado, né? Ele estava morto e agora está salvo, né? Então, isso é muito mais do que um filho que se debandou, é sobre nós e ele, né? Sobre nós e Deus. E aí, o que podemos aprender com tudo isso, né? Com todas essas parábolas, todas essas coisas, né? Além do que as coisas já aprenderam. Preparação do coração, né? Então, as parábolas mostram que a preparação do coração é fundamental para receber a palavra de Deus, né? Sem a gente estar com o coração aberto, a gente não consegue ter disposição e abertura necessária para a gente aceitar os ensinamentos de Deus. Então, a gente tem que estar querendo aquilo, a gente tem que estar buscando, né? Uma hora a gente vai entender, né? Por exemplo, ela não entendia a parábola, não ficava até revoltada. Aí hoje já entende. Ou seja, às vezes a gente não vai entender de primeira, a gente vai entender depois, né? É porque às vezes a gente precisa do contexto todo. Aí, dependendo
qual fase da nossa vida a gente está, a gente vai olhar ali, é que nem você começa a ler a parábola, porque no começo da parábola eu me irritei, mas quando eu cheguei no fim dela, eu entendi o porquê o Senhor estava agindo daquela forma. Assim é na nossa vida, às vezes a gente está olhando aqui o micro, porque Uhum. ainda não chegou o tempo de ver o macro, mas quando ver o macro, tudo vai fazer sentido. E a outra coisa que as parábolas nos ensinam é sobre ação e serviço, né? Então, o coração transformado pela palavra se traduz em as ações concretas, assim como o bom samaritano. Somos chamados a servir e ajudar os necessitados, demonstrando amor ao próximo. Então, às vezes, esse servir e ajudar não é com dinheiro, não é monetário, é numa palavra, num conselho, sendo simpático, igual que a gente já vem falando, né? Sendo pessoas boas para o próximo, tentando ajudar as pessoas que estão com problemas no que a gente puder ajudar, né? Essa questão de ajudar o próximo, de ação e serviço, é o que a parábola nos mostra. E amor e restauração, né? Então, todo esse processo, né, de amor de Deus, de buscar a ovelha perdida, é uma busca de amor gigante por nós, né? Um amor gigante por nós, e uma busca de nos restaurar, de nos trazer para próximo de novo, né? Tanto a da ovelha perdida como a do filho pródigo, então, nos trazer de novo para próximo e festejar quando a gente estiver restaurado. Bom, coisas aí um pouquinho mais para frente, né? Cultivando corações para o reino, né? Então, isso é uma das nossos objetivos, né? Baseado nisso, né? A gente tem uma jornada espiritual, né? Que Deus nos convida para a gente evangelizar, né? A gente cultivar os corações para o reino, né? A gente, tanto das nossas crianças quanto as pessoas que a gente conhece, a gente tentar ter um coração fértil para ler a palavra, aprendermos com ela e agirmos, né, em ação e em serviço para com os próximos. Então, podendo ajudar tanto em relação a evangelizar e trazer as pessoas para próximo de Deus, quanto simplesmente por ajudar as pessoas, porque é o certo a se fazer, né? Ajudar o próximo, amar o próximo, né, como pessoa, né, ter a empatia com o próximo. Esse tipo de coisas são os ensinamentos que Jesus nos deixou, né? Que servir ao próximo é o maior de todas as coisas, né? Deus não veio para servir, né? Então, essa é ele se fez pequeno para servirmos, né? Então, isso é a maior mensagem dessas parábolas todas. Uma coisa que eu vi, acho que foi semana passada eu vi um vídeo que falava assim, que para cada pessoa é valiosa, né, para o Senhor. Então, é uma coisa que a gente tem que tentar fazer, incluindo eu, porque é difícil, olhar para as pessoas e reconhecer o valor delas perante o Senhor. Porque quando o Senhor fala assim, amai uns aos outros, ou então amar o seu próximo como a ti mesmo, é difícil, Sim. porque o que é o amor, né? O amor é aquilo que não se vê, mas como é que eu vou amar uma pessoa que eu não conheço? Como é que eu vou amar uma pessoa que eu não consigo me identificar com a história dela? Eu não entendo pelo que ela está passando. Então, Mas aí a gente tem um ponto, que uma coisa é gostar, uma coisa é ter paixão, outra coisa é amar. Amor, ele não é um sentimento. Amor é uma escolha. É uma escolha diária. Então, tipo, se eu amo a minha mulher, não é um sentimento, assim. Eu devo amar ela tanto quanto o vizinho aqui do lado. Exatamente igual. Só que é diferente, porque ela é minha mulher, então é outro tipo de sentimento. Porém, o amor, a ação com o próximo tem que ser igual, tanto dela quanto das pessoas próximas. Porque amor é uma escolha, escolher ajudar uma pessoa, escolher tratar essa pessoa com a importância que ela tem, entendeu? É uma escolha. Já, por exemplo, a atração, aí é diferente. Eu não gosto de fisicamente. Entra no gostar, entre outras coisas. Mas o amor mesmo é uma escolha mesmo. mas é assim. E então a gente tem que começar a praticar, né? A tentar praticar, a olhar para o outro e ver o valor, reconhecer o valor. O que aquela alma vale para o Senhor? Vale o tanto como a minha vale. O que o Senhor fez por mim é o mesmo que o Senhor fez por ela, que é o quê? Aquela alma vale a morte do Senhor crucificado. Sim. Esse é o valor daquela alma. Então, a gente tem que ser movido dessa forma. É algo que eu estou tentando, né, mudar na minha cabeça e introduzir isso, né, nos meus pensamentos.
E outra questão também, não é que o Senhor fala ali do bom samaritano, a gente já sabe que se andar por São Paulo, né, ou andar ali no centro de São José, a gente vai ver muita gente morando na rua ali, né? Mas a gente tem que estar atento também pedir discernimento do Senhor. Senhor, essa pessoa aqui, se eu quer que eu ajude ela quer realmente ser ajudada ou ela quer dinheirinho para comprar, É, ela quer dinheirinho para comprar bebida, quer se afundar no ela quer se pecado? afundar no vício? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, em vez de oferecer dinheiro, oferece comida, né? Ao invés de ela falar assim, eu preciso comprar um botijão de gás, se você tiver condições, compre um botijão de gás. E talvez, daí é arriscar essa pessoa pegar o botijão e vender. Mas, assim, sempre buscando o discernimento do Senhor, porque às vezes a gente está com boa vontade e aquela pessoa vai pegar aquela ajudinha financeira que a gente dá para ela alimentar ainda mais o vício que ela já tem. Então, é sempre bom pedir discernimento do Senhor e ver. E tem pessoas que vivem pedindo só. Não trabalham, não faz nada. Faz disso uma profissão mesmo, é um pedinte. E o Senhor também não se agrada disso. O Senhor gosta de pessoas que trabalham, que honrem Ele no trabalho. Então, a gente tem que ter esse discernimento de entender as pessoas que realmente precisam da nossa ajuda, sejam elas numa palavra, ou financeiramente, ou de um alimento, e a gente sempre tentar ser uma pessoa sábia, né, nesse momento, né? Por exemplo, se eu posso oferecer dinheiro ou um trabalho, pô, você quer R$ 50? Quero R$ 50. Então trabalhe um dia aqui comigo, nessa obra aqui, e você vai ganhar R$ 50. Aí você Não quero não, ele vai embora. Aí você fala, não, então, assim, aí você percebe quer que ele R$ 50? quer alimentar só o vício dele. Não quer R$ 50. Ele quer dinheiro fácil. É diferente. Ele não precisa daquele dinheiro. Então, Então é diferente. Então a gente tem sempre que entender que se a gente pedir para Deus discernimento e a gente ser realmente safo, né? Igual a gente fala, ser sábio, ser justo, a gente vai entender quais são as horas que a gente precisa ajudar, que a gente tem que ajudar. A gente vai sentir compaixão de ajudar e misericórdia e qual hora que a gente não. Entendeu? o Espírito Santo move, né? Ele mostra ali, coloca no seu coração aquela vontade de você ajudar. Então, Por exemplo, na parábola você vê que tanto o sacerdote quanto o Levi, eles não deixaram de ajudar porque eles viram que não era preciso ajudar. O sacerdote sabia que precisava ajudar, de acordo com a palavra, e ele falou, não, mas eu estou fazendo as coisas para Deus aqui. Deixou a religiosidade dele, que era um trabalho ali de levar uma mensagem, falar mais alto do que uma vida, entendeu? E Jesus deixou bem claro que não, é completamente o oposto. E o Levi é a mesma coisa, ele deixou um dogma ou uma coisa de dentro da religião dele, como não posso ser puro, né, purificado, ou até mesmo uma coisa dele próprio, né, o eu dele falar mais alto do que ali ajudar o próximo. Né? Então, ele fala, não, vai que eu sou assaltado, melhor eu ir embora do que ajudar ele, entendeu? Então, não é porque ele viu que não era para ajudar, é diferente. então a gente entende que no Levi ali, ele ia ficar impuro se ele tocasse no samaritano, né? Mas hoje a gente percebe que o Senhor ele quebrou tantas coisas e facilitou para a gente que hoje já não tem mais essa, né? Então a gente entende que se a gente ajudar o próximo, estará ajudando ao próprio É ele, a ele mesmo, né? Então, quando ele fala lá na palavra dele, quando eu estava com fome, vocês me deram comida, quando eu estava com frio, vocês me deram minha vocês me aqueceram. Então, é isso. Ajudar o próximo é ajudar o Senhor, mas sempre pedindo discernimento do Senhor. Sim, e agora a gente aqui tem um resumão aqui de todas as 4 parábolas, né? Então aqui a primeira, preparando o coração, né? A jornada para o reino, né? Se a gente preparar o nosso coração, cultivar essa semente da palavra de Deus no nosso coração, utilizar todo esse conhecimento, discernimento para servir com as nossas mãos, né? Entender o serviço e a compaixão que a gente tem que ter com o próximo e entender o amor de Deus para conosco, né? Tanto de pai quanto de pastor para conosco, a gente vai conseguir entender Deus em si e a palavra. E com isso a gente vai ter uma jornada para o reino, que foi o que Jesus respondeu no vídeo, né? Você quer ir para o reino? Então siga o mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e a mim, ao seu próximo, como a si mesmo, né? Então, quem é o próximo? Foi isso que ele quis explicar com a parábola. Então, tudo isso é o que a gente deve fazer para ir para o reino de Deus. Né?
próximo pode ser aquela pessoa que eu vou sair aqui na porta aqui do condomínio, eu vou ter que abrir para ela. Pode ser aquela pessoa que eu vou ter que ajudar a carregar um saco porque não está conseguindo segurar direito. O meu próximo pode ser aquele vizinho ali que não está conseguindo abrir a porta. Então, sempre o próximo é aquela pessoa que vai aparecer diante de você que está precisando de alguma coisa. Isso. Né? Não necessariamente somente aquele que está no chão, sentado, deitado na cama assim, me dá dinheirinho, né? Qualquer pessoa que apareça diante de você, que esteja precisando de algo assim, é o seu próximo. Isso. Agora eu vou passar para a gente assistir aqui um pequeno, meio que com shorts aqui, né? 1 minuto e 35, sobre o que significa seguir Jesus, para a gente refletir um pouco aqui, um pequeno trecho que eu achei interessante para a gente passar. Posso ajudá-lo? Eu só atendo com hora marcada. Eu não tenho hora marcada. Eu queria só alguns minutos do seu tempo. Só isso. Tudo bem, vou te ouvir. Mas eu só tenho 1 minuto. Tá tudo bem, pastor. Eu tô achando que não. As pessoas pararam de vir à igreja. Eu achei que as pessoas precisassem mais de Deus quando as coisas vão mal. É verdade, mas tente explicar isso a elas. É o seu trabalho, não é mesmo? Não fazemos mais esse tipo de coisa por aqui também. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, como Deus quer que seja. Mas quem é você? Eu sou só uma ovelha. Eu andei pensando, se eu morrer dentro dos próximos dias, o que é provável que aconteça, eu gostaria de ter o prazer de poder dizer minhas últimas palavras em um lugar como esse. Eu não sei exatamente o que faz de um homem menos digno de salvação do que o outro, mas o que sinceramente me intriga é o que significa seguir Jesus. Vocês sentam em uma igreja e falam sobre Jesus, cantam música sobre ele, mas vocês querem mesmo dizer que sofrem e se negam da mesma maneira que ele fez? Estou mesmo seguindo o exemplo dele. Ele teria abandonado sua congregação e sua comunidade na hora em que mais precisassem por causa de seus problemas pessoais? Como seria o mundo hoje se todos tentassem fazer o que Jesus fez? Que lição aprendemos aqui? Quando vocês estiverem lidando com as decisões mais difíceis da vida, façam uma simples pergunta: o que faria Jesus? Bom, gente, é esse o vídeo que eu queria passar. O que faria Jesus naquele momento de pior problema que a gente vai passando? Aqui, já acabou o encontro de hoje, na verdade. Deus falou para mim fazer uma coisa um pouco diferente no final desse encontro. Então, a gente geralmente faz oração, mas hoje eu quero que vocês escutem esse louvor, né? E durante o tempo desse louvor, vocês, se conhecerem o louvor, vocês podem cantar, se não, vocês podem simplesmente conversar com Deus mesmo, orar sobre a semana, sobre o final da semana, né? Porque o domingo começa a próxima semana. Sobre esse mês diário. Esse mês que está começando, né? O que a gente espera desse mês, converse com Deus sobre as angústias, as coisas que estão no nosso coração, sobre o grupo, sobre a sua vida, sobre as coisas que você está pedindo, sobre as coisas que você já recebeu, precisa agradecer. Conversar com Deus esses alguns minutos que vão ter esse louvor. E se você quiser também só cantar, só louvar a Deus, esteja à vontade. Eu vou multar aqui, se vocês também quiserem tirar as câmeras, se vocês fazerem isso de maneira sem nenhum tipo de vergonha, fique à vontade. Mas para a gente realmente agradecer esse mês que está começando, né? Pedir as coisas e falar sobre isso para Deus, né? Presença nesse lugar, Deus. O Senhor não falha. O Senhor não mente. O Senhor não muda. Aleluia. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho pras tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar.
Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Quantos aqui creem que Ele é um Deus de obras completas? Diga isso comigo. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo. Profetiza isso na tua vida, vamos lá. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Todos creem que Ele fará por completo. O meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Diga bem alto, não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu creio no Deus de obras completas, no Deus de obras completas. Aquele que começou a boa obra é fiel. Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Talvez quem olha para você diz, é um projeto falido, é um projeto abandonado. Mas o Deus de obras completas está me direcionando a profetizar sobre a tua vida. Você recebe profecia no meio desse culto. Papai está mandando eu te lembrar o que o deserto te fez esquecer. Ele vai completar a boa obra. Ele vai completar a boa obra. Ele não te abandona, não. Ele não falha, não. Ele não perde, Ele não mente. Ele não muda. Ele é imutável. Eu vou profetizar. Eu vou viver a totalidade da. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora. Não vou temer,
cumprir. Aleluia! Não é no meu tempo, não é do meu jeito, é no tempo dele. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui nesse lugar. Eu vou viver o tempo. Quer cantar de novo? Calma. Canta de novo. Quer cantar de novo? O hino foi uma oração. Não é? Lindo, lindo. É isso. Então, hoje é sobre isso. Alguém quer comentar isso aqui? Alguém quer falar alguma coisa? A gente só falou. Só Tia Silva que falou durante o encontro. Eu gostei na realidade, é a minha preferida, a parábola do filho pródigo. É, bonito. Muita gente gosta muito dela mesmo. Ela gosta da ovelhinha. Ai, muito feliz. A Vitória gosta da ovelhinha. Eu acho que eu até mandei para ela uma ovelhinha no Instagram, uma ovelhinha rindo. Eu acho que deu certo. Eu até falei Eu mandei de manhã. Não sei o que passou para mim, uma ovelhinha falando. Ei, Belém, baixa isso. eu cheguei hoje e vi você falando assim, eu quero comprar uma ovelhinha. Você já sabe, né? Se quiser me dar um presente, dá um pelúcio de ovelhinha. Essa live tá com mais profundo. Mas aqui, aproveitando, essa semana, não tem nada a ver com o nosso encontro aqui, não. Eu vou só contar as coisas assim do... Pode ter uma programação. Hã? Programação. Pode. Nossa,